Entrevista do dia. José da Silva Xavier, o Tiradentes, é sobre ele que a gente fala agora, através do livro O Enigma Tiradentes. Eu levei um puxão de orelha aí no intervalo, porque eu falei que ia ser uma aula de história, mas na verdade não é uma aula de história, é uma contramão de uma aula de história. A gente vai se desprender de tudo que a gente aprendeu, né, do Tiradentes, do José da Silva Xavier, para abrir os nossos olhos para um olhar novo, né? E é sobre isso que eu falo com o Miguel Aparecido Teodoro, que ficou 12 anos estudando o Tiradentes para fazer esse belíssimo livro, um livro que está sendo muito usado também nas universidades. Muito boa tarde, Miguel. Obrigada aí por essa presença nesse feriado tão importante aí para você também, né? Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde também a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 90.5. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui, né, partilhando esses momentos com vocês. E aí, quando a gente começa a ler o livro, você fala claramente que sentiu esse desejo de escrever sobre Tiradentes, porque você foi perguntado, né? Isso. Quem foi Tiradentes? Esse foi um desejo de explicar mesmo, de entender essa figura histórica? Exatamente. Tudo surgiu com essa pergunta: quem foi Tiradentes? Então, isso despertou em mim, né, por volta de 1989, esse desejo de pesquisar sobre ele, né? A princípio eu comecei a fazer assim as pesquisas sem nenhuma formalidade científica e tudo, mas depois elas foram ganhando esse respaldo na área das ciências e que veio a culminar neste livro que foi lançado em 2001, a primeira edição, e a segunda edição agora em 2014. E aí, quando a gente fala desse enigma, é um nome forte, né? Sim. Enigma Tiradentes. É um enigma mesmo? É só estudando muito, pesquisando muito, Miguel, para conseguir entender? Ou você também não conseguiu uma conclusão até hoje? Não, eu tenho a minha própria conclusão, a minha interpretação de quem foi realmente Joaquim José da Silva Xavier, né? Mas o nome Enigma Tiradentes foi uma sugestão da banca, porque isso aí corresponde à minha dissertação de mestrado, não é isso? E o nome verdadeiro da obra é Joaquim José da Silva Xavier, Veritas Quae Seratamen, né? Verdades ainda que seja tarde, né? Como você vê, né, o título original ele já é, né, bastante sugestivo, bem revelador. Para que você leia a obra e tire as suas próprias conclusões. Por quê? Porque, na verdade, ele trata-se de uma profundidade no campo da pesquisa muito grande, né? Porque eu trabalho a ideologia e a representação do século XVIII, eu trago à tona a figura de Joaquim José da Silva Xavier e trabalho o imaginário da história na construção do mito e do herói. Quando a gente aprende lá Tiradentes, principalmente as crianças, né, quando vem perto do feriado, a professora fala do Tiradentes como se ele fosse um alfaiate, né, fala um pouco da Inconfidência Mineira, mas não diz muito, acho que é muito superficial o que se diz, já que a gente sabe que na época não teve essa libertação toda com Portugal. Exatamente. Na verdade, a gente não deve, assim, condenar e nem criticar muito a escola por isso, né? Porque elas passam o que é discutido no planejamento e tudo mais. Não dá para ser tão ela não oferece né? condições, às vezes, do aluno aprofundar. Isso. Né? A educação no Brasil, infelizmente, tem desses problemas, diferentemente de outros países do mundo. Não é isso? E quando a gente aprende Tiradentes, a gente aprende aquilo que vem desde dos primórdios da década de 60. Ali, eu falo porque foi a época que eu comecei a estudar sobre ele também. Então a gente já aprendia que ele era o herói, que ele era o cara, e que ele fez, que aconteceu e tudo mais, e que a Inconfidência foi, de fato, um movimento, uma revolução de homens determinados do final do último quartel do século XVIII e tudo mais. Mas quando você quando você mergulha de fato no campo da pesquisa, você vai ver que aí você está numa posição contrária da realidade, da veracidade dos fatos, não é isso?
você vai vendo que aquele indivíduo que se tornou um mito, você vai aprendendo que o mito ele foi construído. Ele não foi denominado um mito. Ele foi construído um mito. Não existiu o herói, foi construído o herói. Então tudo isso é um processo que começa quando? Começa já a partir da proclamação da República do Brasil. Ora, veja que Tiradentes, ele vai ser enforcado em 1792, 21 de abril de 1792. E somente a partir da proclamação da República, né, aí a gente tem que saber por quê. Mas por que a partir da proclamação da República ele vem à tona na nossa história? Né? Exatamente. Por quê? Porque a proclamação da República vai ser proclamada pelos militares. E não podemos esquecer que ele era um alferes da cavalaria paga de Minas. Portanto, ele era também um militar. Ora, um militar não vai transformar Dom Pedro II num herói. Entendeu? O militar vai transformar um militar num herói. Então, é a partir dali que começa todo o processo da mitificação e da construção desse herói. Mas esse pensamento todo, quando a gente fala nesse movimento, ele não fez esse movimento sozinho, ele não era aquele pobrezinho, ele tinha muitos saberes, né? Ele tinha muitas profissões também, né? Sim. Por que esse Tiradentes? A gente já leva a questão de ser o prático dentista, né? Isso, exatamente. Tiradentes, ele é batizado no dia 12 de novembro de 1746, em 1755 a mãe dele morre, ele fica órfão de mãe. Em 1757 morre o pai, e ele então vai ser educado por um padrinho, Sebastião, que o batizou, claro. Ele não teve madrinho, só teve padrinho, né? Então, esse padrinho Sebastião, ele era um homem prático, versado em várias profissões, e ele vai ensinar isso para o afilhado, né? Ele ensina o ofício de encanamento de águas, ele ensina a ele o ofício de produção de remédios através das ervas medicinais, ele ensina para ele o ofício de tirar dentes. De fato, ele aprende a tirar dentes, ele se torna um dentista prático, na verdade, né? Ele vai ser mascateiro, ele vai ser estradeiro, tá vendo? Então ele vai ser, como diríamos hoje, um homem das 1001 profissões, entendeu? Sim, especialista então, em tudo, né? Especialista em tudo. Ele era prático e versado em várias profissões. Tanto é que, dada a sua qualidade profissional nesse sentido, é ele que vai elaborar o projeto de águas da cidade do Rio de Janeiro. Importante lembrar que ele também, então, passou um tempo no Rio, né? Sim, claro. Ele vivia ora em Minas, ora no Rio de Janeiro. Por conta de quê? Porque ele era o alferes comandante da cavalaria paga. Então ele era, dentre outras coisas também, o responsável, né, por salvaguardar o ouro, o diamante que escoava de Vila Rica para o Rio de Janeiro, né, através da Serra da Mantiqueira. E é importante quando a gente navega nessa história do Tiradentes, dessa importância toda que ele se deu, que ele fez, desse envolvimento com outros nomes, que você destaca esses outros nomes, que é difícil a gente conhecer na história normal, essas outras pessoas que envolvidas com ele também no movimento. Ah, sim, claro. Teve o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, teve o padre Rolim, o Cunha de Menezes, o próprio Joaquim Silvério do Reis, que eles falaram que foi o único que traiu o movimento, mas na verdade não foi o único. Foram 9 pessoas que traíram o movimento, não é isso? O Cláudio Manuel da Costa foi o primeiro que morreu por causa do movimento, né? O João Rodrigues de Macedo. Mas não era militar, não virou herói, né? Não. O único militar que tinha nessa história aí era o Tiradentes, né? Mas os demais eram pessoas assim, da elite mineira, pessoas que pertenciam também à nobreza, pessoas extremamente ricas. Tiradentes também não era tão pobre, né? Porque ele havia herdado de seus pais, né, uma escravaria, mais de 40 escravos, propriedades,
né, inclusive propriedade mineradora, né, oficinas e tudo mais. Então, a fortuna dele na época foi avaliada em 10.400 contos de réis, que não era pouca coisa. Então ele tinha, né? Ele tinha também bala na agulha, vamos dizer assim. É porque o pessoal entender essa questão da inconfidência, do conflito que tinha com pagamentos dos altos impostos na época, sim, é uma coisa que a gente vive também, né? Mas não com tanta intensidade como naquela época, né? Dá pra gente fazer uma comparação do Tiradentes de hoje? Ah, sim. Hoje nós poderíamos dizer que quem são os Tiradentes hoje, né? Os Tiradentes de hoje são esses que são explorados em todos os sentidos. Se você fizer uma avaliação na atualidade sobre o que vem acontecendo no Brasil, em todos os aspectos da política, né, em todos os, vamos dizer assim, em todos os poderes constituídos, você vai ver que isto que está aí leva o povo a pensar de uma forma revoltante, né? Isso acontecia também no tempo de Tiradentes, né? Aquelas pessoas que ocupavam os melhores cargos e tudo mais eram as que se davam ao direito de se corromperem, de roubarem, de desviarem dinheiro, de explorarem os mais fracos, os mais pobres, em todos os sentidos. E somando a tudo isso, a ganância da coroa portuguesa, que, querendo ou não, aquela região das Minas tinha que mandar para ela, né, cerca de 100 arrobas de ouro anual. Então isso implica o quê? 1,5 tonelada de ouro. Quando esses impostos não alcançavam as 100 arrobas, né, vamos supor assim, se alcançasse 90 arrobas, as outras 10 arrobas tinham que sair de onde saísse. Então saía daquele que era vendedor, do mascateiro, saía até do escravo. Até, se o escravo tivesse alguma economia, até ele era usurpado na sua economia, como saía do barbeiro, do oficineiro, da cozinheira, enfim, era do dono da venda. Era o recolhimento de impostos era feito de uma forma até violenta, né, que era chamado derrama, entendeu? Então, saísse de onde saísse, a coroa portuguesa não ficava no prejuízo. E é claro, é evidente que quem contribuía mais também era o pessoal. Ficava mais revoltado. Ficava mais revoltado. Então, nesse caso, o Tiradentes, ele ficava revoltado, mas nem tão revoltado quanto os outros, que eram bem mais poderosos economicamente do que ele. Isso no dia a dia é o que tem acontecido com esses altos impostos. Exatamente. Né? E se você analisar hoje, parece brincadeira, né, Andressa? Se você tirar aí um ano, aí o Marcos, por exemplo, trabalha aqui um ano, né? É só que ele não sente, você não sente, eu não sinto, nem nada, mas na verdade, se você dividir o ano aí em 4 partes, né? Mais de que uma parte do seu trabalho vai por conta do governo, vai para o governo, né? Então, quer dizer, em 12 meses de trabalho, 4 meses e meio mais ou menos, vai para o governo. Embora eu tenha falado coroa, 4 partes, né? Vai para a coroa palaciana que tem em Brasília, não é isso? E aí, quando a gente vê essa questão de ter transformado num feriado nacional, dessa coisa do enforcamento, né? Isso aconteceu muito na América Latina depois, né? Isso. Essa questão desse março, desse enforcamento, dessa força do feriado nacional, você vê com uma necessidade também de ter esses heróis? A gente precisava desses heróis? É claro que cada povo precisa de um herói. Se você analisar a história de toda a América Latina, o único povo que não tinha um herói era o Brasil. Se você analisar a proclamação da independência dos países da América Latina, o único país que não lutou pela sua independência foi o Brasil. O Brasil teve a sua independência comprada em 1825, apesar de ter sido proclamada em 1822, 7 de setembro de 1822. Mas ela só foi reconhecida mediante o momento que ele assumiu as dívidas de Portugal em relação à Inglaterra. Aí ela foi reconhecida, inclusive, pelos Estados Unidos da América, em decorrência da doutrina Monroe. Então, a América para os americanos. Então, por intermédio dos Estados Unidos da América,
o Brasil vai ter a sua independência reconhecida. No caso do herói, né, o Brasil era o único país da América Latina que não tinha o seu herói. Então, precisava-se de um herói. Aí você poderia me perguntar, então, como é que surge, então, o personagem Tiradentes? O personagem Tiradentes, ele vai ser enforcado, esquartejado em 21 de abril de 1792, mas somente 75 anos depois é que vai se escrever sobre ele. Mas quem vai escrever sobre Tiradentes? O Joaquim Norberto de Souza Silva, que era o curador da Biblioteca Nacional, né? Mas ele escreve não com o intuito de enaltecer a figura de Tiradentes, ao contrário, ele escreve com o intuito de denegrir a imagem de Tiradentes, porque o Tiradentes era um militar, entre aspas, com as ideias republicanas, que caminhava na contramão da filosofia do pensamento monárquico. Então, o Joaquim Norberto de Souza Silva, né, que escreve essa primeira obra, obviamente ele escreveu na intenção de fazer uma média também com o imperador Dom Pedro II. E ameaçar o povo, tá vendo o que acontece? Exatamente. Né? Quando alguém... Os militares, com a proclamação da República, se apropria desta obra de Joaquim Norberto de Souza Silva, só que inverte, né, a versão. Então, enaltece a figura de Tiradentes. Então, precisava se eleger um herói. Proclamou-se a República no Brasil, mas não se tem um herói. Quem vai ser o herói? Então, eles pensaram em escolher. Então, escolheram 3 nomes. Do Quintino Bocaiúva, do próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou, e trouxeram, né, para competir com os dois, o nome Joaquim José da Silva Xavier. Que foi mais forte. E ele foi o mais votado, ganhou. Não é isso? Então, começou-se a trabalhar a construção do mito, a construção do herói. Em 1910, quem é que vai ascender a presidência da República? O Hermes da Fonseca. Quem é o Hermes da Fonseca? Um militar. Então, Hermes da Fonseca, pensando lá na frente, já no centenário da proclamação da independência do Brasil, ele então vai encomendar a um mineiro, né, algo sobre a figura de Tiradentes, sobre esse personagem. Então ele encomenda uma obra. E este autor chama-se José Lúcio dos Santos, que vai demorar 12 anos pesquisando sobre Tiradentes e vai escrever essa obra sobre ele. Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes da Cavalaria Paga. E aí a história já muda de versão. Esse livro é que vai ser lançado no centenário da independência do Brasil. Ora, em 1937, o Getúlio Vargas dá o golpe constitucional e implanta-se novamente a ditadura no Brasil. E ali, então, Tiradentes vai ser nomeado Panteão Nacional. O que é Panteão Nacional? Ele é o ícone, ele é a referência para um povo. Entendeu, Marcos? É a referência para um povo. Então, ele torna-se o herói. O herói maior. O herói maior, que vai ser homologado na Constituição de 1967, após o golpe militar de 64 no Brasil. Isso aí está tudo ligado, muito, muito bacana. Como é que você, só para a gente já caminhando para o nosso fim também, Miguel, você se dedicou, tem muito tempo para pesquisar esse livro, você viajou muito. Como é que foi essa viagem, essa imersão mesmo nesse mundo, viver, presenciar, pesquisar? Você falou que teve acesso a muitos documentos. O que mais te encantou nesse processo de pesquisa? Eu tive acesso a 1093 obras sobre Tiradentes. Escolhi 278 para nortear, né? Para nortear a minha dissertação de mestrado. Né? Minha dissertação de mestrado tem 600 páginas. E este livro aqui é uma parte da dissertação. Esse livro tem 269 páginas, conforme você viu aí. Então, o que mais me encantou nisso tudo, eu vou confessar a você e a todos os ouvintes, ao Marcos, foi quando eu, num determinado dia de pesquisa em Ouro Preto, após o almoço, eu sentei naquele monumento a Tiradentes que tem ali no centro de Ouro, na Praça de Tiradentes em Ouro Preto ali, né? Eu sentei e fiquei olhando para as pedras. Aí fiquei observando que as pedras estão extremamente gastas, porque são as pedras originais ainda da época da Vila Rica do século XVIII. São as mesmas pedras que estão lá.
não foram modificadas. Então eu olhava para aquelas pedras e perguntava quanto de história aquelas pedras não testemunharam. E se elas pudessem falar, o que elas falariam para mim, sabe? E isto que está aí, eu escrevi também num capítulo do meu livro. E foi baseado nisto que está aí, que o doutor Luiz, que foi um dos avaliadores na minha banca de mestrado, e que por intermédio dele é que houve a sugestão da mudança para a publicação do livro, é o Enigma Tiradentes. Então ele falou assim, de fato as pedras, elas têm muito a nos ensinar. E por a gente não compreender as pedras, isso se torna um enigma. Então isso foi o que mais me chamou a atenção e claro, outras coisas também me chamaram a atenção, me deram prazer em realizar esse trabalho, como foram a questão das viagens, dos lugares, né, que eu percorri e tudo mais. Tanto é que um dos avaliadores da banca, eles chegaram a me perguntar com que autoridade que eu escrevi o que escrevi sobre Tiradentes. Aí eu virei para o avaliador e falei assim, se ele me permitir, eu responder com uma pergunta. Aí ele falou, ele pensou porque não pode. Você não pode responder uma pergunta, ainda mais numa banca de mestrado. Aí ele pegou e me autorizou a responder com uma pergunta. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, o que é mais importante para o senhor? Percorrer o caminho ou conhecer o caminho? Nossa, muito lindo, muito legal, adorei. Só para a gente fechar, Miguel, tem novidade, né? Você recebeu esses dias um e-mail perguntando do livro, isso é muito legal. Eu fiquei também muito surpreso, né? Que esse livro está à venda na editora, na AGBook. Quem quiser pode acessar na internet, que vai encontrar. Hoje mesmo postei lá no meu Face lá uma divulgação do livro. Isso, uma divulgaçãozinha desse livro lá. Então eu, por conta de algumas divulgações que eu faço e que a editora também faz, né, eu recebi um e-mail de uma cineasta de São Paulo, né, querendo entrar mais em contato comigo a respeito do livro. Ela está lendo o livro, ela quer saber assim, de detalhes mais profundos e tudo, porque ela está querendo fazer um filme sobre Tiradentes e usar também o meu livro como referência. Olha, que orgulho, eu gente, fiquei né? Uma alegria muito grande com isso que está aí. Né? Parabéns. Me deixou extremamente feliz. Mas você merece. Parabéns, Miguel. Obrigada aí pela entrevista, por esse bate-papo gostoso. Os ouvintes que pegaram pela metade, depois a gente coloca na íntegra também na internet. Obrigada aí por comparecer aí nesse momento tão especial para a gente, que é descobrir e redescobrir a nossa história, que eu acho que isso que é importante, né? Eu que agradeço você pelo convite, agradeço vocês pela paciência, por ter me ouvido, agradeço também a todos os ouvintes por ter tido essa paciência também em me ouvir. Só quero lembrar, né, Andressa, que hoje, 21, dia de Tiradentes, amanhã, 22, dia do descobrimento do Brasil. O pessoal não pode esquecer isso, né? Não pode esquecer, né? A gente lembra mais de Tiradentes. Não pode dizer que é feriado, porque não pode. Não, de 22 de abril não pode mais feriado. Tá bom. Exatamente. Obrigado, um abraço a todos vocês, boa tarde.